Muito bem, então é isso. Finalmente chegamos ao nosso vídeo de teorias. E como vai funcionar? Antes de começar a falar sobre isso, eu só gostaria de mencionar rapidamente os webisódios. Pra quem não sabe, são episódios que foram lançados diretamente na internet. E assim, são os curtinhos de 10 episódios de 2 a 3 minutos, falando simplesmente da vida dos nossos protagonistas, sendo narrados pela Marinette ou pelo Adrian, e passando cenas de episódios normais no fundo pra ilustrar as situações. E pra quem é fã e quiser conhecer melhor, vale a pena dar uma checada. Mas eu estou mencionando eles aqui porque tem 3 coisas que eu achei boas de trazer. Quem quiser ver antes e depois voltar, é só passar para a próxima parte, os momentos estão na descrição. E assim, um dos episódios é focado na Marinette, mostrando como ela vê o Cat Noir. E mostra que ela realmente não gosta muito desse jeito metido dele, e nem de todos esses trocadilhos que ele fica julgando. Mas no final do vídeo ela inclusive diz que se o Adrian não existisse, talvez ela desse uma chance pro Cat Noir. Aí depois ela percebe o que falou, aí começa a falar meio que não, o mundo sem o Adrian, eu não quero imaginar isso, e coisa e tal coisa. E é algo interessante, realmente. Mas as outras 2 coisas são no episódio focado na narrativa do Adrian. Que no meio ele menciona meio que o nome do guarda-costas dele, que é Gorilla. Que o cara é grande e forte como gorila e não fala, então ele chama ele assim. Mas a terceira coisa que é a mais interessante. Que no meio de tudo isso o Adrian diz que desde que sua mãe desapareceu, seu pai não tem sido mais o mesmo. E isso meio que abre um leque de possibilidades do que pode ter acontecido. E no tempo que esse vídeo está sendo gravado, outros tipos de webisódios estão sendo lançados. Que pelo estilo da animação, não sei se me chama tanta atenção assim. Segue também o mesmo tempo, episódio de 2 a 3 minutos. Se trata muito mais do cotidiano da Marinette. E assim, é ok. Não apresenta muita coisa demais, é mais filler mesmo. Pelo menos por enquanto. Por enquanto, pelo menos, não tem dublado. E acho que só um episódio foi legendado em português até agora. E acho que foram lançados uns 5 por enquanto. Mas é ok. E agora vamos realmente para as notícias e teorias. E como vai funcionar? Primeiro eu falarei das notícias oficiais que foram liberadas em eventos e as minhas teorias sobre elas. Depois falarei das notícias colocadas no Twitter. Que assim, a partir de um momento, Jeremy Zag permitiu algumas notícias serem liberadas sem a permissão do Thomas. Então essas notícias poderiam conter informações que poderiam ser comprometedoras. As que eu tenho, eu não acho que são. Acredito que são mais suaves, mas ainda fico alerta. E por último falarei sobre os episódios e as minhas teorias sobre eles. As marcações de cada um estão na descrição. E mais uma coisa, talvez algumas notícias possam estar desatualizadas. Mas eu também quero me surpreender com as próximas temporadas, então eu não vou ficar procurando. Vou falar o que eu já tenho. Então primeiro vamos para as informações oficiais. Primeiro temos uma imagem da Ladybug com diferentes tipos de roupas e o que parecem ser diferentes versões do seu Miraculous, mostrando que talvez ela tenha diferentes poderes e habilidades futuramente. E eu sinceramente não sei dizer se eu tenho alguma teoria pra isso. Me pegou bem de surpresa, tanto que a princípio eu achei que era meio que fan-made. Mas ainda traz meio que umas possibilidades interessantes. Também temos confirmado a aparição de 3 novos Kwamis. O Kwami do pavão, do Zoo, o Kwami da abelha, que eu acho que ainda não tem nome, e o Kwami da raposa, Trix. E também 2 novas heroínas. A portadora do Miraculous da abelha, Chloe. Sim, porque vocês acham que eu tava tentando gostar dela. E não podemos esquecer a Volpina, sendo, é claro, a Alia. Quanto a essa notícia, eu tenho umas ideias. Sobre a Chloe, eu fiquei um pouco confuso por algo que apareceu no Twitter, então falarei disso quando chegar lá. Mas quanto ao resto, primeiro, sabemos que o Miyagi Jardim tem esses 3 Miraculous, como vemos na origem. Então quem receber vai ser provavelmente com o consentimento dele. Talvez ele avise pra Marinette que um novo perigo está chegando, então ela vai precisar de ajuda e talvez confie esses 2 Miraculous, ou pelo menos o da Volpina, a ela, pra decidir quem vai auxiliá-la. Isso levanta as possibilidades. Se a Marinette escolher, será que as 2 vão saber quem é quem? Ou a Marinette será que vai entregar secretamente, só ela vai saber que a Volpina é a Alia? Ou se o Miyagi Jardim escolhê-la, será que ninguém vai saber quem que é quem? Mas acredito que alguns, eu inclusive a princípio, ficaram meio que com o pé atrás nisso tudo por ser meio previsível. Já tinham fanarts disso, até com o Nino também com Miraculous da tartaruga. Mas como eu já disse, essa gente é boa em brincar com clichês, então por isso eu dou uma chance pra eles. Mas o que fica estranho é que nós já temos a Marinette e o Adrian saindo mais cedo, chegando atrasados, criando desculpas. E agora também vão colocar a Alia e a Chloe nessa situação. Vai ficar meio exagerado, não? Além disso, a Alia vai ter que parar com a Ladybug, assim. E também parece que teremos pelo menos 2 novos vilões. Um que eu nem vi direito porque eu queria me surpreender, mas eu vi que vai ter uma aparência interessante. E a outra que é essa, a Style Queen. Que é bem interessante esse design dela, não sei bem o que pensar.
mas o estilo até que me lembra um pouco a ideia da abelha. Passando agora para as notícias do Twitter, novamente. Acho que não serão comprometedoras, mas fica o aviso. Primeiro tem o Twitter que o Thomas respondeu alguém colocando: novos Miraculous, checado. Novos membros da família, checado. Mãe do Adrian, checado. Evolução do quadrado amoroso, checado. Grande revelação, checado. Então já vemos algumas coisas aí. O primeiro nós já falamos. E nisso agora então vamos voltar para a parte sobre a Chloe. Que assim, mais ou menos um mês antes da Comic Con, o povo já estava acreditando que a Chloe ia ser a portadora do Kwame da abelha, falando um monte de coisa sobre isso, vendo coisas nos episódios que poderiam levar a essa ideia, pessoas também ficando meio que irritadas com isso. E aí ele posta algo dizendo meio que não se preocupem, os Miraculous não são escolhidos para pessoas não dignas, que não têm bom coração, esse tipo de coisa. E aí umas 2 semanas depois, a Winnie, que acredito que é da produção, postou algo dizendo: finalmente tenho a liberdade de apresentar a vocês a nova personagem, Amber Bourgeois. E aí a imagem da Amber aparece. E nisso eu acreditei que ela seria a portadora do Kwame, principalmente porque acho que apareceu uma imagem dela com esse Kwame da abelha. Mas aí na Comic Con aparece isso. Então eu fiquei meio confuso. Sem contar que a ideia deles não era de colocar que o Adrian apenas tinha a Chloe como amiga. Ou a Chloe fez um trabalho violento em manter os dois distantes, ou fica meio estranho, pois se ela possui um Kwame, então ela é obviamente mais legal, mais gente boa que a Chloe. E colocando de uma forma simples, se pudesse escolher pra ser sua amiga entre a Chloe e alguém que é mais legal que ela, ou alguém que é mais interessante, ou alguém que simplesmente não é a Chloe, acho que todos nós ficaremos com a segunda opção, né? Então talvez essa Amber apareça no início, mostre que é alguém de bom coração, é uma boa pessoa pra ter um Miraculous, e talvez ela revele isso antes mesmo de revelar ser uma Bourgeois. E nisso a Marinette ou até mesmo Miyagi Maljardim confia a ela o Miraculous, e aí talvez a Chloe faça alguma besteira que a Amber suma, ou até mesmo vire a Style Queen, e depois pega o Miraculous dela, que pode ter caído com o que aconteceu, meio que pra guardar de lembrança. E aí ela descobre que é o Miraculous, e nisso ela começa a buscar alguma forma de trazer a Amber de volta, e no caminho pode até aprender a ser uma pessoa melhor. Ou no final isso pode ser só uma trollagem da Winnie. Certo. A mãe do Adrian sabemos que tem uma boa chance dela ainda estar viva, com inclusive vários acreditando que ela possa ter sido a antiga portadora do Kwame, do pavão. Então há uma boa chance dela ter algo com tudo isso que está acontecendo. Sobre o quadrado amoroso eu quero deixar isso pro final. E continuando, a Winnie também postou algo no Twitter dizendo assim: 2 palavras, no nosso caso 3, cena do balcão. Inclusive ela colocou meio que uma imagem no storyboard, mas eu decidi não deixar aqui pra deixar mais vago pra vocês. Me agradeçam depois. Também temos essa imagem aqui falando do faz tudo da cidade, Theo, que inclusive o Thomas até responde dizendo que a vida é difícil pra um artista, de vez em quando tendo que fazer uns trabalhos ruins pra sobreviver. Theo, um exemplo de vida. Também apareceu meio que uma lista falando sobre a 2ª e a 3ª temporada, que teremos apenas mais essas 2. E apareceu uma lista de episódios. Mas uma coisa curiosa é que falava das 2 temporadas, mas apenas tinham 26 episódios. Então será que vão ser só 13 pra 2ª e 13 pra 3ª? Nesse ponto eu posso estar enganado, pode ter saído apenas da 2ª temporada. Mas se for o caso, se tiver só 13 episódios pra cada um, eu só digo: se for bastante pra história ser bem contada sem precisar colocar nada desnecessário, por mim tudo bem. Mas eu ainda prefiro que sejam 26 cada um, ainda seguindo essa lógica. E lembrando que ainda teremos também 2 especiais, um do Dia das Bruxas e outro em Hong Kong. E uma última notícia que eu me lembro, e essa pode ser bem intensa, então fica pros mais corajosos. Quem quiser ir pra parte dos episódios é só passar pra marcação na descrição. Prontos? Então quem tá aí vai ficar. A Winnie também postou que nessa próxima temporada já teremos o começo do namoro entre o Adrian e, é claro, a Chloe. Sim, Chloe. Se isso não for uma trollagem, eu quero saber como eles vão fazer isso. Eu imaginei até uma situação que a Chloe descobriria que o Adrian é o Cat Noir, filmaria se transformando e ia usar isso pra chantageá-lo, pra que ele se tornasse meio que o namorado dela, nisso se afastando dos outros, aí a Marinette ia perceber algo errado, talvez até através da Tika ia descobrir isso, e depois de lutar contra algum vilão, ela ia conseguir pegar o celular, destravar e teria a chance de ver o vídeo, mas aí escolheria não ver, entregaria pro Adrian, falaria pra ele: olha só, eu sei que a Chloe tá te chantageando com esse vídeo, eu não assisti de verdade, mas vou deixar pra você decidir se quer apagar ou não. E aí ele apagaria, depois terminaria com a Chloe, e no final perceberia o quanto ele pode contar com a Marinette, e isso aproximaria eles. Mas vendo essa ideia toda da Chloe virar uma heroína, fica mais improvável. E agora seguindo pros episódios, eis o que eu acredito que pode acontecer. Primeiro, a mãe do Adrian, o Miraculous e o Tibet. No episódio da Volpina nós vemos isso, o que parece ser o Miraculous do pavão na frente da foto da mãe do Adrian, o livro de heróis, um livro do Tibet, um flyer antigo de um hotel no Tibet,
Ou seja, temos alguma coisa aí acontecendo que tem a ver com o Tibete. Depois, lidando com a Layla. Eu acredito que a Marinette e o Adrian vão ter que saber jogar muito bem as suas cartas para lidar com essa menina. Porque se vocês se lembrarem bem, a Marinette e a Layla nunca se conheceram. Ou seja, a Marinette não deveria saber que a Layla é uma mentirosa, que essa inventa todas as coisas que fala, e não pode acusá-la disso. Porque poderia delatá-la pra Layla, além de que todos estão meio que apaixonados pela Layla, então a Marinette seria meio que mal vista. E o Adrian acha que a Layla ainda vai tentar se aproximar dele e ele vai ter que achar umas boas formas de driblá-la. Talvez ela até se torne a Style Queen, ou se torne meio que uma agente pro Rockmoth pra dar um jeito da Ladybug se dar mal, agindo meio que onde ele não pode. Também acho que teremos mais da família Kubdel. Sim, eu sou suspeito e sim, eu quero isso. Mas aquele relógio ainda não sai da minha cabeça. É simplesmente muito OP pra ficar só lá. Talvez os ancestrais deles que tenham feito isso tenham alguma coisa a ver com algum dos heróis que portaram Miraculous, ou talvez até sejam um desses heróis. Talvez a Alex tenha que usar esse relógio pra resolver alguma coisa. Eu só falo, façam isso. E por falar inclusive nas teorias dessa família, eu inclusive tenho uma sobre o Jalil, que eu acho que a mãe deles morreu. E nisso, pesquisando sobre coisas egípcias, o Jalil descobriu sobre esse cântico, e por isso que ele ficou tão interessado nisso para poder achar um jeito de trazer a mãe dele de volta. Isso até explicaria por que ele é tão focado e vidrado nesse assunto. Também pode ser por essa coisa de achar um jeito de ajudar o mundo e tudo mais, mas só digo que normalmente essas coisas começam com um objetivo particular. Também acho que teremos mais episódios pegando a sala em geral, vendo eles interagindo mais, talvez com uma excursão ou trabalho que formam vários grupos menores e vemos eles trabalhando juntos. Minha dúvida fica mais é se o Jagged vai aparecer tanto assim ou sequer vai aparecer, porque ele tá lá de estadia no hotel, né? Ele tem que sair em turnê, ele tem que voltar pra casa. E também acho que o Príncipe Ali tem chance de voltar e talvez, quem sabe, até o Shang Sifu. Ah, e também me lembrei, falei num estilo que poderia vir do Simon Mandou, que assim, eu acredito que como já conhecemos melhor os nossos personagens, agora os vilões talvez sejam bem mais no estilo do Simon, esses mais aleatórios, mas que servem meio que para conhecermos mais ainda os nossos personagens. Mas vamos finalmente falar sobre as grandes teorias. Primeiro, Rockmoth e Gabriel Agreste. Eu tenho umas 3 teorias sobre isso, que eu vou tentar resumir por aqui. Mas, primeiro, que informações nós temos nos episódios que podem nos ajudar? Sabemos que o Miraculous do Rockmoth tem uma foto de uma mulher, no mínimo, muito parecida com a mãe do Adrian, e também que ele tem um sonho secreto. Também sabemos que o Gabriel Agreste é um homem mais distante, que ele tem esse livro de heróis em um cofre bem escondido, é super protetor com o Adrian, não se impressiona facilmente e é bem triste pela ausência de sua esposa. E por último, sabemos que o Miyagi Monjardim acreditou que o Miraculous Moth tivesse sumido para sempre, e que ele também já errou em uma decisão antes e não pretende fazer isso de novo. Mantendo tudo isso em mente, vamos lá. Primeiro, por uma teoria que o Rockmoth não é o Gabriel Agreste. Eu acredito que o Gabriel Agreste possa ter sido o antigo portador do Miraculous Moth e a sua mulher, a do Pavão. E os dois eram aprendizes do Miyagi Monjardim. Mas eles eram mais sutis, não eram conhecidos como a Ladybug e Cat Noir, tanto que não tem nada sobre eles. E aí eles enfrentavam vários vilões e tudo mais, mas em suas missões eles acabaram se apaixonando até que finalmente se casaram. E tendo certeza de que tudo estava resolvido, sem mais vilões, resolveram ter um filho. Nesse tempo algo aconteceu, Gabriel Agreste meio que comete um grande erro terrível, poderia inclusive ter quase custado a vida do Adrian. E isso faz ele ficar com raiva do Nuru, dos seus poderes, do Miraculous, e faz ele pegar esse Miraculous e jogar fora, para que ninguém nunca mais encontre. Esse Miraculous que inclusive estava com a foto de sua esposa. Coisa inclusive acabando com a confiança do Miyagi Monjardim nele. E vendo meio que um perigo com seus poderes, os dois resolvem parar com isso de vez. Com a mãe do Adrian inclusive tentando devolver o seu Miraculous pro Miyagi Monjardim, mas eles confiando isso a ela, caso ela precise algum dia. E aí o tempo passa, o Adrian vai crescendo, até que um dia a mãe do Adrian sente que algo grande tá pra acontecer, algo perigoso, e eles precisam fazer algo. Mas Gabriel Agreste diz que não é nada e que ainda lembra ela da promessa deles. E um dia ela simplesmente some, deixando tanto Gabriel Agreste irritado por ela poder ter abandonado ele e o Adrian e descumprido sua promessa, quanto também culpado por alguém poder ter capturado ela ou algo ruim ter acontecido e ele simplesmente não deu ouvidos a ela. Desde então ele fica desse jeito, e para evitar que esses possíveis perigos chegassem ao Adrian, ele contrata o Gorilla para poder ficar de olho no Adrian o tempo todo, inclusive tenta mantê-lo a todo custo à sua vista. Enquanto isso, outro homem encontra o Miraculous e com seus objetivos e descobrindo sobre esses, vira o Rockmoth. Inclusive, vendo isso e o perigo que esse cara é capaz com esses poderes, Gabriel Agreste até coloca o Adrian em aulas de esgrima para esse poder se defender também. E agora passamos para as teorias de que o Gabriel Agreste é o Rockmoth. Primeiro, uma mais simples, agora com a ideia de que apenas a mãe do Adrian portava um Miraculous e ele não sabia de nada. E após ela sumir, ele ficou tão afetado com isso tudo que uma segunda personalidade começou a se formar nele, sendo essa personalidade Rockmoth.
que quer tentar achar um jeito de ter a sua mulher de volta. E aí ele encontra o Miraculous e o resto a gente já sabe. Nisso, o Rockmoth seria a personalidade dominante. Ele decidiria quando estaria no comando e quando não estaria, sem o Gabriel Agreste perceber. E agora a última, que é mais complexa. Novamente, apenas a mãe do Adrian era a portadora do Miraculous, e inclusive aprendiz do Miyagi Mau Jardim, agindo de forma secreta, fazendo missões com ele e outras até com um parceiro, enfrentando inimigos maiores, impedindo que eles se aproximem dos Miraculous, talvez até encontrando os Miraculous para juntá-los em um lugar apenas. E nesse tempo, esse parceiro dela acabou sendo destruído por esse grande mal, por esse não estar tão preparado, inclusive com seu Miraculous desaparecendo. Passando tempo ainda fazendo as missões, ela conhece um jovem designer de moda amador, chamado Gabriel Agreste. Os dois se apaixonam e tudo mais, ela confia esse segredo dela a ele guarda, e após ter certeza que os Miraculous estavam seguros, que esse mal não iria encontrá-los, que já estava muito fraco, e nem saberia mais sobre eles, os dois resolvem ter uma vida normal e um filho. E nesse tempo que passou, ela ainda descobriu sobre a ideia desse livro ter aparecido, e vai atrás sozinha e consegue pegá-lo e querendo entregar o Miyagi Mau Jardim, mas esse estava em outra missão, então ela guarda para entregar depois. Mas nesse momento, o Gabriel Agreste está passando por uma fase muito complicada de criatividade, sendo pressionado e tudo mais, podendo até perder tudo, e aí ele acaba encontrando esse livro com essas obras incríveis. E mesmo sem falar com sua esposa, que essa não iria entender, ele acaba usando isso em suas obras. E isso inclusive explicaria como a Layla teria conseguido aquele colar, que acredito que o Thomas inclusive confirmou que aquilo era uma marca pertencente aos Agreste. Isso virou um sucesso, mas tanto a mãe do Adrian quanto esse mal que ela enfrentava antes descobriram isso, e ela até brigou com Gabriel Agreste, porque ele acabou colocando a sua família em perigo. Nisso ela se prepara, faz um plano para ir até o Tibete, onde chama a atenção desse ser, inclusive enfrenta ele lá, e sabendo que não vai derrotá-lo, ela meio que se sacrifica se aprisionando junto a este lá mesmo, até deixando seu Miraculous cair no processo pro Duzu não sofrer com isso. Gabriel Agreste vai lá, percebe o que fez e ainda leva o Miraculous consigo, se sentindo culpado como nunca. E depois de achar o Miraculous Moth, viu a possibilidade de trazer sua esposa de volta e destruir esse grande mal ao mesmo tempo, tendo esse poder absoluto. Então resolve ir atrás disso, para que sua família possa estar unida de novo, enquanto protege seu filho para que nenhum outro vilão antigo possa ir atrás dele. Por enquanto é isso que eu tenho. E por último, o nosso querido quadrado amoroso. Como Thomas disse, haverá uma evolução nisso. Pra quem ainda não entendeu, é essa ideia de que a Marinette e a Ladybug estão apaixonadas pelo Adrian e veem o Cat Noir apenas como um parceiro. E o Adrian e o Cat Noir estão apaixonados pela Ladybug, mas ainda admiram a Marinette. Pelo meu ver, eu acredito que os lados vão começar a trocar nisso tudo. Como assim? Durante a primeira temporada, vemos meio que esses dois lados meio que se frustrando ao tentar conquistar o outro. O que a Marinette faz normalmente não dá certo, e o Cat Noir é sempre julgado de lado pela Ladybug. Então nisso, talvez eles comecem a olhar mais pra essa pessoa mais próxima deles. A Marinette começa a pensar algo tipo: eu amo o Adrian, mas o Cat Noir tá sempre lá por mim, eu posso confiar nele como em ninguém. E o Adrian meio que: eu amo a Ladybug, mas a Marinette é tão incrível que mesmo sem poderes ela ainda tenta de tudo para ajudar o próximo. E talvez isso até aumente com o Cachecol, que após descobrir que é da Marinette ele fica irritado com o pai, mas ainda fica encantado com ela. Principalmente descobrindo que ela não contou para que ele fique feliz com Gabriel Agreste. E talvez até descubra também sobre a carta. Com os dois lados agora na dúvida sobre quem realmente amam, não sabendo que na verdade estão finalmente se apaixonando por completo por essa outra pessoa. Pois até agora eles só amam um lado destes. E numa segunda temporada, talvez até numa terceira, eles vão descobrindo a identidade secreta um do outro, talvez até mesmo graças a um amuleto da sorte. Que talvez em um momento de grande importância o Cat Noir resolva usar, talvez até enfrentando uma Ladybug akumatizada. E para enfrentar o talismã, ele precisa de um amuleto da sorte também. E assim ela acabaria percebendo. Mas no final essas são as minhas teorias. E com isso chegamos ao fim dessa maratona. E nisso nos resta apenas agora aguardar e ver como será essa segunda temporada. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueçam de avaliar, comentem. Se quiserem colocar suas teorias, coloquem os avisos de spoilers pesados, básicos, só para não estragar para ninguém a possibilidade de aproveitar a segunda temporada. E até a próxima. Eu sou o John Juiz das Eras, e aloha!